Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz do Senhor esteja com todos. Que a paz do Senhor esteja e permaneça com todos. Eu quero fazer essa pergunta e acredito que todos aqui estejam. Quem está feliz com o Senhor Jesus, diga glória a Deus. Que bom que você veio esta noite à casa do Pai, em nome de Jesus. Bom, vamos para o que interessa, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos? Pegue por favor o Evangelho, pegue a palavra do Senhor e abra comigo, por gentileza, no livro do sacerdote Esdras, capítulo de número 7. Livro do sacerdote Esdras, capítulo de número 7. Bom, eu quero fazer mais uma pergunta para você, e eu quero que você me responda por gentileza. Quem aqui nessa reunião tem promessas do Senhor? Diga glória a Deus. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Você sabe que para que Deus cumpra esta promessa, para que Deus Ele faça você viver este propósito, Ele vai utilizar de meios para você alcançar o objetivo ao qual Ele determinou para a sua vida. E estes meios podem vir de diversas formas. Um dos meios que Deus usa para levar, para cumprir a sua promessa sobre a nossa vida, são as jornadas, que são caminhos que Deus vai nos conduzir, e estes caminhos podem ser traduzidos também, utilizados também como processos que Deus Ele vai conduzir em nossa vida para que o objetivo final, isto é, o cumprimento da promessa aconteça. E veja, nós temos que entender que em meio a estes percursos, a estes processos, em tudo a boa mão do Senhor estará sobre a nossa vida. Porque se a boa mão de Deus estiver conosco, nada vai nos impedir de viver a promessa que Ele tem preparado para as nossas vidas. E veja, aqui no livro de Esdras, minha gente, no capítulo de número 7, no versículo de número 6, diz o seguinte: e este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Amém? Eu vou reler, preste atenção, porque neste pequeno versículo que acabamos de ler, existem muitos detalhes encurtidos, existem muitos detalhes aqui que na maioria das vezes passa por despercebido. Veja, versículo 6: e este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Vamos entender uma coisa. Após um período de 70 anos de escravidão do povo de Israel na terra de Babilônia, Deus por fim vai cumprir a sua palavra, removendo os filhos de Israel da Babilônia e conduzindo eles à terra de Israel novamente, que anteriormente fora chamada de terra prometida. E Deus Ele vai usar uma pessoa para conduzir todo o seu povo que está cativo na Babilônia. E essa pessoa escolhida pelo Senhor é este sacerdote que se chamava Esdras. Veja, a palavra de Deus o coloca como um escriba. Só que nós temos que entender o seguinte: dentro das funções sacerdotais existiam 4 hierarquias: levitas, escribas, sacerdotes e sumo sacerdote. Esdras, ele era um escriba. Por quê? Diferente de hoje, naquela época não existiam livros redigidos como esta Bíblia minha aqui é uma das Bíblias mais antigas. Ela está bem surradinha, tá vendo? Tem folhas que estão bem rasgadas, porque eu utilizo essa Bíblia há mais de 10 anos. Então veja que o tempo dela praticamente já passou, porém o conteúdo dela está intacto. Quem consegue entender, diga glória a Deus, porque é uma Bíblia impressa. Mas naquela época a palavra de Deus não era escrita em livros como hoje, eram em rolos, e estes rolos tinham tempo de validade, por conta
da falta das tecnologias que se tem hoje. A tinta acabava com um prazo de 2 anos. Então era necessário Deus levantar homens responsáveis por reescrever toda a palavra de Deus. E estes homens eram chamados de escribas. Só que veja, Esdras, ele não era só um escriba, ele era um escriba hábil na lei de Moisés dada pelo Senhor. Isso significa que Esdras, ele tinha uma habilidade natural dada pelo Senhor para compreender o texto, para entender a palavra, para discernir a respeito da palavra. E isso foi o gabarito que Deus usou para levantar Esdras para conduzir o seu povo. Mas veja, no versículo de número 6, na continuação diz: e segundo a mão do seu Deus que estava sobre ele. Porque em toda aquela peregrinação, a mão de Deus estava sobre a vida de Esdras. Eu não sei se você crê, mas eu estou te dizendo através do Espírito Santo que a mão de Deus já está sobre a sua vida. E a mão de Deus também já está sobre este lugar. Amém? E hoje nós vamos aprender as consequências das mãos de Deus estarem sobre nós. Mas você crê nesta palavra? Você acredita que ela é a palavra do nosso Deus? Você acredita que o Senhor quer e que Ele vai falar conosco através desta palavra? Então eu vou reler o versículo de número 6. E cada pessoa que está aqui comigo na sede da Paz e Vida em Manaus, no Amazonas, vai repetir após a minha leitura em bom tom e em alta voz. Eu leio e você repete, amém? Vamos lá. E este Esdras, eu sei que você pode fazer com mais fé. Quem pode fazer com mais fé, diga glória a Deus. Então vamos lá. E este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Amém? Você crê nesta palavra? Então por favor desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do nosso Deus a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Vamos aplaudir a esta palavra. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Pai querido, a tua palavra agora será pregada. Por isso, meu Pai, vem com teu Espírito e tome a minha vida sobre este altar. Envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podeis tomar os assentos, por favor. Podeis se assentar, por gentileza. Prometo que não vou demorar, serei breve na ministração. Eu só peço a sua ajuda, amém? Quem quer me ajudar nessa noite, diga glória a Deus. Qual é a ajuda que o Senhor quer, pastor? Apenas glorifique, amém, minha gente? Se você glorificar, você já vai estar me ajudando. Glória a Deus. Vamos lá. Bom, os filhos de Israel estavam saindo agora daquela situação que há 70 anos eles foram colocados por conta da sua rebeldia, por conta do seu abandono ao Senhor. Só que veja, durante toda a travessia dos filhos de Israel saindo da Babilônia para a terra de Jerusalém, a boa mão do Senhor estava sobre eles. E embora não exista nenhuma passagem que nos mostre o que aconteceu exatamente naquela travessia, não era a primeira vez que Deus utilizava desse método para fazer a sua palavra se cumprir na vida do seu povo, para fazer com que a sua palavra viesse a se tornar uma realidade agora na vida dos seus escolhidos. Porque Deus, ele muitas vezes vai utilizar de metodologias, isto é, processos, caminhos, trajetórias, jornadas, para fazer cumprir
a sua palavra. Mas o que nós temos que entender é que em todo o caminho que Deus nos conduz, a boa mão dele está sobre nós, amém? E existem consequências que acontecem pela boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. Mas pastor, o que acontece quando a boa mão de Deus está sobre mim? Se você tiver caneta e papel, anote aí as 4 consequências da boa mão do Senhor está sobre nós, amém? Anote aí, por favor, as 4 consequências da boa mão do Senhor está sobre nós. E olha, eu posso permitir você usar o seu celular, o seu iPhone, o seu smartphone, para poder escrever aí agora, minha gente, para você tomar nota a respeito disso, amém? Então vamos lá. A primeira consequência que Deus traz pela sua boa mão está sobre nós é que o Senhor nos dá um caminho direito, amém? Pastor, o que é um caminho direito? Entenda uma coisa, todo caminho que nós vamos percorrer, existem percalços no meio dele, existem situações que vão acontecer com o único propósito de tentar nos paralisar. Existem situações naturais e existem situações espirituais. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vamos entender aqui, depois de 430 anos de escravidão, Deus decide visitar o seu povo no Egito e libertá-los da terra do Egito. Até aí, diga glória a Deus. Só que veja, Deus sabia que o caminho que eles iriam enfrentar não seria um caminho fácil, porque era um caminho no meio de um deserto grande e extremo. E nós que somos servos do Senhor, conhecemos o deserto como um período de dificuldade. Quando a gente pensa, quando a gente diz estou passando por um deserto, o que você logo entende? Que eu estou passando por um período difícil. E veja, minha gente, o deserto ele é muito volúvel. Por quê? Durante o dia a temperatura ela sobe a níveis alarmantes. Para você ter ideia, no meio do deserto, durante o dia, o calor chega a mais de 50 graus Celsius. E à noite, em contrapartida do dia que é muito quente, a temperatura baixa para -0. Quem consegue me entender, diga glória a Deus. Então veja, existe uma volubilidade no meio do deserto. Eu não sei se você já viajou para um lugar que tem terra e mar, amém, minha gente? Que tem areia e mar. Mas em algumas encostas do nosso país, existem cidades que têm ali praias. Não como uma Ponta Negra que nós temos aqui, mas praia mesmo. O calor que faz na praia é tão escaldante, minha gente, que quando você pisa na areia descalço, você chega a queimar o seu pé. E na praia, pelo menos, a gente tem a água que a gente pode correr e se refrescar. Amém ou não amém? Mas imagine um deserto onde não há nenhum tipo de água. Muito pelo contrário, é um lugar extremamente escasso de água. Não há no ar nenhuma molécula de água, porque o deserto, ele consome toda a água que é colocada nele. Tanto é que os especialistas dizem que se uma pessoa andar por 40 minutos no deserto sem se hidratar, ela chega a morrer. Quem consegue me entender até aqui, diga glória a Deus. Porque além de ser um lugar muito quente, é muito árido, não há umidade no ar no meio do deserto. E Deus, entendendo isso, que o deserto traz este perigo para o seu povo, ele teve uma ideia de fazer com que aquele povo atravessasse em meio àquele deserto, trazendo uma certa proteção para eles, tanto de dia como de noite. E o que o Senhor fez? Vá comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 13. Livro do Êxodo, capítulo de número 13. Quando você achar, diga amém para eu saber que você achou. Acharam? Povo da paz e vida é rápido, né? É rápido na bala, né? Livro do Êxodo, capítulo de número 13. Quem contou, diga glória a Deus. Nós vamos ler agora o que está escrito no versículo de número 21. Amém, minha gente? Livro do Êxodo, capítulo 13 e versículo 21 diz assim: e o Senhor ia adiante deles.
Diga glória a Deus. Diga assim: o Senhor, com fé e com vontade, para todo o inferno ouvir. Diga: o Senhor já está adiante de mim. Amém? E diz aqui, ó: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Feche atenção, igreja. O que Deus decidiu fazer? Trazer uma certa refrescância para aquele povo em meio àquele deserto escaldante. Por quê? O diabo, ele não tem o controle sobre o deserto. Então o deserto era um problema natural que iria surgir no meio do percurso. Mas para que aquele povo não desistisse em meio àquele momento de escassez, aquela situação natural, Deus vai lá e coloca uma coluna de nuvem para poder proteger o povo. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas a nuvem é água. Amém ou não amém? E é uma água, minha gente, que está na formação entre água e gelo. Amém? E dentro dela é extremamente frio. Eu viajei quando mais novo para um lugar em São Paulo chamado Campos do Jordão. E é uma serra que tem ali naquela região de São Paulo, que você consegue entrar dentro de uma nuvem, minha gente. É uma coisa úmida, gelada. Agora imagine um calor escaldante e uma temperatura amena para você refrescar o seu corpo. Você já parou assim na frente de um ar-condicionado, saindo aquele ventinho gelado? Quem já aqui? Pois é isso que acontecia enquanto o povo estava naquela travessia. Deus havia preparado um ar-condicionado natural para que aquele povo não desistisse no meio do caminho. Amém? E à noite, em contrapartida do dia que é muito quente, faz muito frio, abaixo de zero. E olha o que o Senhor fez aqui, versículo de número 21, continuação: e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Agora olhe para mim e tome posse no que eu vou te dizer em nome de Jesus. O Senhor está diante de ti, diante de tudo que você está passando e vivendo na sua vida, e Ele está preparando um caminho para que você chegue ao objetivo. Não se preocupe com nada, porque Ele está te guiando de dia com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Enquanto durar este processo, enquanto você estiver passando por isso, o Senhor estará contigo. De dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo, porque Ele te dará um caminho direito para chegar aonde Ele te prometeu. Diga graças a Deus. Agora veja, a segunda ação ou a segunda consequência que acontece quando a boa mão do Senhor está sobre nós, anote aí: Deus impede a maldição de chegar. O único interessado em que você não viva o milagre que Deus tem para você é o inimigo das nossas almas. Jesus nos manda ter cuidado dizendo: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O propósito é este, minha gente: impedir você de viver o que Deus preparou para a sua vida. E o que Ele vai fazer? Ele vai utilizar métodos para que isso aconteça. E as maldições são métodos para impedir o milagre de chegar. Por quê? O inimigo que nós enfrentamos, ele é espiritual. Diga comigo: o meu inimigo é espiritual. O apóstolo Paulo diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Então o nosso adversário, ele não é físico, não é o homem, não é a mulher, é um inimigo espiritual. E sendo ele um inimigo espiritual, ele tem acesso, ele tem
total acesso, liberdade ao mundo espiritual. Então ele vê no mundo espiritual aquilo que Deus direcionou para a sua vida, se aproximando de você. Mas olhe para mim, ele não pode impedir o milagre de chegar na sua vida, amém? Mas ele pode retardar o milagre. Ele pode fazer com que o milagre seja paralisado, nem que por um tempo. Só que olhe para mim, eu vou dizer o que eu falei na reunião das 8 da manhã, das 10 da manhã, das 3 da tarde, e eu vou repetir agora. Olhe para mim em nome do Senhor Jesus. Não existe anjo no céu, demônio no inferno, ou homem na terra que vai impedir o que Deus preparou para a sua vida. Amém ou não amém? Por quê? Quando os filhos de Israel estavam na peregrinação, já quase próximo de chegar à terra prometida, eles tiveram que passar por duas regiões, que era a região de Moabe e de Amon. Essas duas regiões são regiões montanhosas, minha gente, que ficam ao sul de Israel. Só que eles tinham que passar por elas para poder chegar ao seu destino final. Só que um rei que havia ali naquela região, chamado Balaque, ele viu a numerosidade do povo e tentou de todas as formas impedir que o povo chegasse ao seu destino. Fazendo exatamente o que, pastor Watson? Ele vai lá, chama um profeta que se chamava Balaão, e ele manda Balaão amaldiçoar os filhos de Israel. Balaão, por sua vez, diz o seguinte: olha, eu posso até fazer isso, mas antes você vai ter que preparar 7 sacrifícios, 7 altares com 7 carneiros e 7 bezerros, e eu vou subir a este monte, e aquilo que o Senhor me disser, eu te direi. Amém? Amém. Ele vai lá, prepara os 7 altares, coloca um bezerro e um carneiro sobre cada um daqueles altares, e Balaão então sobe conforme a fumaça do holocausto estava subindo até o Senhor. Só que antes dele chegar ao cume do monte, a palavra de Deus diz que o Senhor vem ao encontro dele, e ele diz: dize assim a Balaque, filho de Zippor. E olha o que o Senhor disse para Balaão dizer para Balaque. Vá comigo, por favor, em Números, capítulo de número 23, versículo de número 6. Amém ou não amém? Aliás, versículo de número 5. Livro de Números, capítulo 23, e versículo de número 5. Quando achar, diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra: então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arão me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do oriente, dizendo: vem e amaldiçoa-me a Jacó, vem e detesta a Israel. Versículo de número 8: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Diga glória a Deus. Veja, logo de cara Deus falou: é impossível eu amaldiçoar este povo, porque eu já tenho abençoado a este povo. É impossível eu detestar este povo, porque eu amo a este povo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Só daí eu já entenderia que seria impossível lutar contra o Senhor. Só que Balaão, melhor dizendo, só que Balaque, ele era obstinado. Você sabe que obstinado é teimoso, né? E sabe quem é teimoso também? O inimigo das nossas almas. Ele é muito teimoso, ele quer cumprir o propósito dele de qualquer forma. Amém ou não amém? Mas ainda que ele tente, ele não vai conseguir. Por quê? Balaque manda novamente Balaão amaldiçoar. E Balaão diz: prepara mais 7 sacrifícios, eu vou subir. E a resposta de Deus foi exatamente a mesma.
Só que ele decidiu fazer isso mais uma vez. Ele quis pagar para ver mais uma vez. E ele manda fazer mais 7 sacrifícios. Só que quando Balaão vai agora, a resposta de Deus foi diferente. E o que Deus respondeu, pastor Watson? Versículo de número 18. Números 23, verso 18 diz assim: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Em outras palavras, preste muita atenção agora no que eu estou te dizendo, Balaque. Versículo de número 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria ele, não confirmaria? Eis que recebi o mandato de abençoar. O mandato é mais do que uma ordem, é uma ordem expressa. Amém, igreja? Eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Preste atenção. Ninguém pode amaldiçoar aqueles quem Deus abençoa. E ainda que se tentarem amaldiçoar a sua vida, Deus vai transformar a maldição em bênção. Não, eu vou repetir. Eu estou te dizendo que cada palavra contrária que lançaram contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua empresa, contra a sua existência, neste momento o Espírito Santo está transformando em bênção. Amém, igreja? Aplauda Ele, diga glória a Deus. Porque veja, o que Deus fez ali com todos aqueles holocaustos que foram feitos para amaldiçoar aquele povo, foi transformar maldição em bênção. Pastor Watson, eu não acredito nisso. Livro de Neemias, capítulo de número 13. Abra aí, por favor. Livro de Neemias, capítulo 13. Eu vou ler com você a partir do versículo de número 1. Coloca no telão, pastor Eric. Livro de Neemias, capítulo 13, verso 1. Diz assim: e naquele dia leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito neles que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Veja, os amonitas e os moabitas são aquele povo que viu Israel passando e quis amaldiçoar. Versículo de número 2. Verso 2, pastor. Bora. Versículo 2, pastor Eric. Não vai, né? Uma hora vai achar, né? Diz ali, ó: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, isto é, através de uma solicitude, através de uma ação benéfica. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Antes assalariaram a Balaão contra eles para fazer o que, minha gente? Para fazer o que, igreja? Amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus transformou, converteu a maldição em o que, minha gente? Olhe para mim, Deus está transformando toda maldição em bênção neste momento em sua vida. A maldição da escassez, a maldição das palavras negativas, a maldição da inveja, a maldição daquilo que você vem carregando, Deus está transformando em bênção. Vamos aplaudir mesmo, minha gente, porque nesta noite Ele está abrindo caminho para você passar. Diga glória a Deus. Terceira coisa que Deus faz, terceira consequência pela boa mão do Senhor está sobre nós. Deus faz tudo dar certo, mesmo que tudo esteja para dar errado. Sabe aquela situação que você olha e diz assim, não tem como dar certo? Sabe aquele problema que você diz assim, não tem como resolver? Olha para mim, o meu Deus vai fazer você resolver ela. O meu Deus vai fazer essa situação dar certo na sua vida. Sabe por quê?
Porque até quando a gente erra, Deus dá o jeito dele de fazer as coisas darem certo para nós. Como assim, pastor Watson? Quem lembra de Abraão, diga glória a Deus. Você sabe que Abraão, ele foi o pai da fé monoteísta, né? Ele é responsável por uma história que está sendo escrita até os dias de hoje. Por quê? Porque eu e você fazemos parte da história que Abraão começou há mais de 2000 anos atrás. Tem 2000 anos que o nosso Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre, amém? Só que veja, minha gente, há mais de 2000 anos, Deus levantou um homem chamado Abrão, dentro de uma terra de idólatras, para fazer um novo povo através dele. E eu e você hoje somos descendência deste homem. Só que veja, logo no início da caminhada de Abrão, que ainda era Abrão, ele cometeu muitos erros. E todo aquele novo convertido comete alguns erros. Todo aquele que é novo na fé, tenro em espiritualidade e fé, comete erros. E Abraão foi só mais um. Ele saiu segundo a voz do Senhor, da terra dos seus pais, da casa de onde ele morava, para uma nova terra onde o Senhor o mandou. Só que acredito eu, isso é conjectura minha, isso é entendimento meu, que quando Abraão sai para a terra de Canaã, ele ouviu de Deus que aquela terra era uma terra deleitosa, que emanava leite e mel. Só que veja, minha gente, aquela terra era uma terra que estava em uma escassez terrível. Embora não exista a palavra crise na palavra de Deus, no vocabulário do Senhor, existe a palavra fome. E fome são as crises. E como que a crise era instaurada naquele tempo? Falta de chuva. Se não há chuva, não há plantação. Se não há chuva, não há alimento. Se não há chuva, não tem como as pessoas sobreviverem. Amém ou não amém? Então o que Abraão faz? Ele chega naquela terra, vê o cenário ressequido daquela terra e pensa: vou para o Egito por um tempo. Só que o que eu vou fazer? Lá no Egito, eu vou cuidar da minha família, para que eles sobrevivam. Só que depois, eu volto para essa terra quando as coisas se estabilizarem, quando tudo melhorar. Mas o que vai acontecer no meio do caminho é o seguinte, minha gente. Abraão, ele tinha um dilema. Por quê? A esposa de Abraão, a Sara, que ainda era Sarai, era uma mulher extremamente bonita, uma mulher extremamente viçosa aos olhos. E ele sabia que o fato dele ser esposo de Sara poderia gerar ali algum tipo de problema para ele. Qual o problema que poderia ser gerado, pastor? Os egípcios matarem ele. E ele diz para ela: olha, quando a gente entrar no Egito, não diga que você é minha mulher, diga que você é minha irmã, para que os egípcios não me matem por amor de ti e sobreviva a minha alma. Então daí já começa o erro. Primeiro erro, ele saiu da terra de Canaã e foi para o Egito. Amém ou não amém? Primeiro erro. Depois ele vai mentir ou omitir que ele e Sara não eram marido e mulher, que eles eram irmãos. Amém ou não amém? Então veja o que vai acontecer. Vá comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 10. Diz assim, ó: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão por vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Deixa eu só te explicar isso aqui de uma maneira bem rápida. Por que isso Abraão ele tinha certeza que iria acontecer? Você sabe que o nome Egito é uma corruptela da palavra país dos homens pretos. Então o Egito é uma terra que fica na África, e o seu significado é país dos homens pretos. E só de nós entendermos isso, já faz sentido do que Abraão está falando. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas Abraão ele vem do Oriente Médio.
E aquela região ali do mundo, minha gente, embora as pessoas não sejam brancas arianas, loiras, os olhos azuis, eslavas, as pessoas ali são caucasianas, são mais brancas de tonalidade de pele e com o cabelo um pouco mais escuro. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Então havia uma distância em relação à sua fisionomia com as pessoas que viviam no Egito. E uma pessoa mais clara num país de homens pretos iria chamar toda a atenção para si. Consegue entender aqui? Então é por isso que Abraão ele decide tomar essa atitude de fazer com que Sara diga que não é sua esposa, mas sim a sua irmã. Amém, minha gente? E veja, no versículo de número 14 diz o seguinte: e aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. Faraó, o senhor não sabe, entrou uma mulher no Egito extremamente linda. Aonde ela passa, ela chama a atenção pela sua beleza, pela sua fisionomia. O senhor precisa conhecer essa mulher, o senhor precisa ver essa mulher. Versículo de número 15, continuação. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Faraó viu aquela mulher, perguntou se ela era casada, ela disse não. Então ele disse: então agora você é comigo. E levou ela para sua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por um tempo, Sara, ela foi mulher do Faraó. E diz aqui, versículo de número 16: e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servas e jumentas e camelos. Diga glória a Deus. Então veja, minha gente, a situação que era para dar errado começou a dar certo. Amém ou não amém? Só que veja, ainda havia algo que estava errado naquilo. Então olha o que o Senhor vai fazer. Versículo de número 17: e feriu porém o Senhor a Faraó com grandes pragas. Muito antes de Moisés, Deus já trouxe pragas para o Egito através da vida do Abraão. E diz aqui, ó: e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó Abrão e disse: que é isto que me fizestes? Porquanto não me dissestes que ela era a tua mulher? Por que me disseste que é minha irmã? De maneira que eu houvera tomado por minha mulher. Agora pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões ao seu respeito, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo quanto tinha. Veja, minha gente, nenhuma das coisas que Abraão ele recebeu dos egípcios foi tomado dele. Tudo que os egípcios deram para ele continuou com ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E olha o que diz aqui no versículo de número 1 do capítulo 13. Gênesis capítulo de número 13 e versículo de número 1 diz assim: e subiu pois Abrão ao Egito, do Egito, melhor dizendo, para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito o que, minha gente? Muito o que, igreja? Muito rico em gado, em prata e em ouro. Aquilo que era para dar errado, Deus fez dar certo. Olhe para mim. Tudo aquilo que está para dar errado na sua vida, neste momento o Senhor vai fazer dar certo. Tudo que está sentenciado ao fracasso, neste momento Deus está sentenciando ao sucesso. Tudo que era para dar errado, o nosso Deus vai fazer dar muito certo. Vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. E quarta
e última consequência que ocorre quando a boa mão do Senhor está sobre nós: Ele nos faz chegar ao nosso destino. Olhe para mim, Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Não, eu vou repetir. Deus vai realizar a promessa que um dia Ele te fez. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Amém ou não amém? Porque você vai chegar ao objetivo que Deus tem para você. Você vai viver a promessa que um dia Ele fez para a sua vida. E por que o senhor tem certeza disso? Vá comigo, por favor. Volta lá no livro de Esdras, capítulo de número 7. Amém, minha gente? Esdras, capítulo de número 7. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 9, que diz assim, ó: porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Olhe para mim, Deus fez eles saírem no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do 5º mês eles chegaram ao seu objetivo. Aquela jornada demorou cerca de 4, 5 meses para se desenrolar, mas no final a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida deles. Aí é que está. Deus vai fazer cumprir a sua palavra na sua vida, amém, minha gente? Mas você tem que entender que por mais que Deus vai fazer você chegar lá, isso não vai nos isentar de passar por algumas situações. Só que contudo, a boa mão do Senhor estará sobre nós. Porque veja, a palavra não diz o que aconteceu, mas no capítulo 8, no versículo 7 do livro de Esdras ainda, diz o seguinte: livro de Esdras, capítulo 8, versículo 31, falei versículo 7, mas é o versículo 31, que diz assim: e partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. Diga glória a Deus. Eles saíram da terra de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e eles chegaram numa região chamada Ava, aonde eles ficaram ali por cerca de 3 dias. Eles estavam orando, se consagrando e pedindo a boa mão do Senhor sobre eles. E após a confirmação que Deus era sobre eles, eles partiram rumo à terra de Jerusalém no dia 12. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus. E diz aqui, ó: e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Levante a sua mão direita assim, diga comigo: a boa mão, com fé, a boa mão do meu Deus está sobre mim. E diz aqui, ó: e nos livrou, ou livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Diga glória a Deus. Então, ainda que a palavra não diga, mas inimigos se levantaram. Quem entende, diga glória a Deus. Está escrito aqui: e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Só que veja, Deus preparou o caminho direito para aquele povo. Amém ou não amém? Deus impediu a maldição de chegar. E pode até ser que no percurso alguma coisa estava para dar errado, mas no final Deus fez dar tudo certo, para cumprir a palavra dele sobre a vida deste povo. E olhe para mim, Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Deus vai realizar o plano dele na sua vida. Você crê nisso? Então se coloque de pé no seu lugar e vamos aplaudir ao Senhor Jesus.